5. Circule no texto as palavras e expressões que demonstram que a autora Débora Tomé descreve Marta como uma brasileira incrível. Em seguida, reflita sobre a seguinte pergunta: o texto traz uma imagem positiva ou negativa da jogadora? Para saber mais, leia um trecho da entrevista de Marta para a revista Trip e compare com as informações do texto lido anteriormente. Utilize um marcador de texto para grifar 4 informações novas sobre a história de vida de Marta, especialmente sobre a sua infância e início de carreira. Revista Trip. Você chegou a passar necessidade? Fome. Marta. Só entrei na escola com 9 anos. Apesar de a escola ser pública, minha mãe não tinha dinheiro para o material. Faltava tudo lá em casa. Comer um doce, tomar um refrigerante, essas coisas só eram possíveis quando estávamos na casa de algum parente que tinha uma situação melhor. Mas não passamos fome. Revista Trip. E a bola? Quando entra a bola? Marta. Como a minha mãe trabalhava demais, eu ficava bastante na casa da minha avó. E foi ali que surgiu a vontade de jogar bola. Sempre via os meus primos jogando, eram muitos. E como eu nunca fui muito de brincar de boneca, acabei indo na deles. Desde os 6, 7 anos, eu já jogava com eles. Revista Trip. Você era boa de bola ou só intrometida? Marta. Comecei a me sobressair no meio deles e a cada dia me interessava mais. Com o tempo, percebi que aquilo podia ser uma saída para uma vida melhor, para outra condição financeira. Minha família tem tradição no futebol lá na cidade. A gente tinha até um time. E eu sempre acompanhava meus primos mais velhos. Aquilo foi traçando um sonho na minha cabeça. Desde muito pequena, queria ser uma atleta profissional. Revista Trip. Havia preconceito? Uma menina jogando futebol? Marta. Claro, me chamavam de mulher macho. Muito preconceito. Cidade do interior, todo mundo te conhece. E naquela época, meninas nunca jogavam bola. Jogavam handebol, vôlei. Qualquer outra coisa. Eu era a única na cidade que gostava de jogar futebol. Aquilo era absurdo para os moradores. Muita gente falava mal de mim. Perguntavam: como a mãe dela deixa? Como os irmãos deixam? Revista Trip. E seus irmãos não implicavam? Marta. Implicavam, sim. Ficavam muito incomodados com os comentários. Sentiam-se na obrigação de me defender. Não gostavam de me ver na rua com os meninos. Se me encontravam em algum campinho, eu tinha que correr para casa e me esconder atrás da minha mãe para não apanhar. Foi assim durante minha infância inteira. Revista Trip. Mas você dava um jeito de jogar uma pelada. Marta. Eles não tinham como me controlar. Eu vivia na casa da minha avó com os meus primos. Saía escondida para jogar.
Teve uma época em que eu acordava às 5:30 da manhã para treinar com os meninos. Como a região é muito quente e o campo não era coberto, não dava para jogar depois das 9 horas, porque ficava muito calor. Então a gente ia bem cedo, que era para jogar pelo menos umas 2 horinhas. Revista Trip. Então, desde cedo, você já levava a coisa a sério. Marta. Muito. A gente tinha um time no colégio e eu era a única menina. E 2, 3 dias na semana, a gente treinava de madrugada. Havia um acordo. Quem acordasse primeiro saía batendo na porta dos outros. Ao mesmo tempo em que a minha infância foi dura, foi também muito livre para brincar, para me aventurar. Posso dizer com certeza que tive uma infância feliz, apesar das dificuldades. Revista Trip. O futebol feminino não tem o destaque do futebol masculino, e naquela época era ainda menos conhecido. Qual era a sua referência? Marta. Não existia referência. A mídia não dava tanto destaque para o futebol feminino. Fui ver pela primeira vez uma mulher jogando futebol na televisão quando eu tinha 10 anos. Até brinquei com a minha mãe. Um dia vou estar lá jogando. Revista Trip. Quando você começa a pensar em futebol como carreira? Marta. Aos 14 anos, quando vim para o Rio. Eu tinha muitos primos que jogavam bola e até hoje jogam. Com isso, vivia viajando com eles pela região, assistindo a campeonatos. Até houve alguns projetos de futebol feminino, mas nenhum durou mais que um ano. Então eu jogava com os meninos mesmo. Jogava nos campeonatos entre escolas.